Muito bom dia, estamos começando mais um programa Porteira Aberta e nessa edição a gente vai falar de um assunto que gerou muitas discussões nos últimos dias, envolvendo o setor pecuário e uma instituição financeira. A instituição financeira do caso convidou algumas influenciadoras digitais para apresentar uma nova funcionalidade no seu aplicativo. Nessa funcionalidade, o aplicativo sugeria ao usuário algumas mudanças de hábitos que poderiam diminuir a sua pegada de carbono no planeta. Dentro desses hábitos está o hábito alimentar, que eu considero o mais importante e o que gerou toda essa discussão. Nessa questão do hábito alimentar, elas sugeririam a adesão de um movimento chamado Segunda Sem Carne, na qual sugere aos usuários que parassem de consumir carne uma vez a semana, no caso na segunda-feira. Dessa forma, acreditam elas que isso seria benéfico ao planeta, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, no caso, o metano, emitido pela produção agropecuária no setor da bovinocultura. Bom, nós vamos conversar hoje com o senhor Arno Schneider, que está com a gente aqui nos estúdios. Senhor Arno, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Pelo tempo disposto aí a vir nos explicar melhor essa situação. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor as suas considerações iniciais de alguns pontos que a gente vai poder falar durante a entrevista aqui, de por que isso está errado, por que isso estaria errado, colocar a culpa na bovinocultura. Bom, em primeiro lugar, a gente acha que essas emissões promovidas pela bovinocultura não estão muito corretas, tanto na origem do carbono que foi emitido, como na métrica utilizada para calcular essas emissões. O painel do clima passa a publicar praticamente mensalmente artigos condenando a bovinocultura, dizendo que a bovinocultura emite 30% das emissões pecuárias, das emissões do agro, e que é um grande emissor de carbono mesmo na totalidade das emissões do planeta. Nessa entrevista, nós vamos tentar provar que esse pensamento não é correto. E acho que eu vou conseguir, com argumentos simples, provar essa minha teoria. Perfeito. Bom, podemos começar então pela origem de tudo isso. O gado não emite metano do nada. Ele consome o gás carbônico, que é oriundo, que é da onde vem o metano, do pasto. Eu gostaria que o senhor começasse explicando toda essa questão do alimento do animal. Sim. Então, veja, a pastagem absorve via fotossíntese o carbono da atmosfera, o CO2 da atmosfera, e é um gás de efeito estufa. A pastagem, então, absorve esse carbono, passa a fazer parte do pasto que é consumido pelo bovino. Perfeito. Uma vez consumido pelo bovino, essa pastagem não é assimilável pelo animal. Ela tem que passar pelo rumen, onde bactérias passam a fermentar esse capim, e nessa fermentação acaba produzindo o metano. Então, parte dessa energia produzida através do carbono que foi fermentado no rumen do animal vai para a vida do animal, para o desempenho dele, para o aumento de peso, e também parte é eructada pelo animal como metano e jogado na atmosfera. Perfeito. Nesse caso também, a gente pode citar que o metano, para o pecuarista, também é um indicativo de ineficiência. Quanto maior a produção de metano, menos eficiente a produção é, certo? Sim, porque, na verdade, o metano, qualquer produto que possui carbono, normalmente, não qualquer produto, mas os orgânicos são alimentos também. Então, se eu eructar metano na atmosfera, é sinal de que eu deixei de aproveitar aquilo como alimento. Se eu tiver uma menor emissão de metano, esse metano que seria eructado passará a ser digerido, assimilado pelo animal, metabolizado e utilizado como energia para o seu desempenho. Perfeito. Mais para frente nós vamos falar de algumas ações
que os pecuaristas podem fazer para diminuir a emissão de metano e também se tornar mais produtivos, né? Agora, eu gostaria de perguntar ao senhor Arno a questão da métrica. O senhor iniciou dizendo que a métrica de cálculo de metano é erroneamente colocada pelo painel do clima, mas foi absorvida por entidades de pesquisa aqui no Brasil. Sim. Eu considero a métrica utilizada e recomendada pelo painel do clima para as instituições científicas e instituições de pesquisa do mundo inteiro não está correta. Eles simplesmente, primeiro, transformam tudo em equivalente a CO2. Então, no caso da bovinocultura, onde o metano é a principal causa das emissões do setor econômico, a coisa fica mais grave ainda. Todo o metano emitido é transformado em CO2 e depois é considerado como sendo CO2 sem reverter a sua molécula, de metano à molécula original, o CO2. Então, o que acontece? Nessa métrica, toda a pegada de carbono é calculada como se fosse durar 100 anos na atmosfera. E, no entanto, o metano só dura de 10 a 12 anos, coisa já cientificamente comprovada. Então, não dá como entender que essa métrica possa estar sendo utilizada e onde você faz com que com esse metano dure 100 anos na atmosfera ao invés de 10 ou 12 anos. Então, não ficou muito bem. Não, no cálculo, o que eles fazem é, o metano emitido pelo gado, eles transformam em CO2, que tem uma durabilidade na atmosfera 10 vezes maior do que o metano. E no final do cálculo, eles não retornam a mesma durabilidade do metano. É mais ou menos isso? Eles, na verdade, teriam que inverter aquilo que eles multiplicaram por 25, que é o fator de aumento do potencial de poluição do metano, que é 25 vezes maior que o CO2, né? Na verdade, eles não invertem isso após 10 ou 12 anos. Perfeito. Eles mantêm esse efeito poluidor por 100 anos, quando deveriam, com 10 ou 12 anos, já inverter essa conta. Perfeito, perfeito. Bom, no caso, eles comparam o metano a outros gases poluentes, como o CO2, que é o emitido pelos automóveis, certo? E essa comparação torna-se ainda mais grosseira. Não, é até um absurdo. Veja o seguinte, todos os veículos que consomem combustíveis fósseis, esse combustível fóssil foi retirado das profundezas da Terra. Não havia nada na atmosfera dessa poluição. Ele foi retirado de lá, foi colocado nos automóveis, foi queimado e foi transformado em CO2. Todo o carbono foi transformado em CO2. Quer dizer, houve então a emissão total de novos poluentes na atmosfera. Já o metano promovido pelos bovinos não é assim. Esse metano veio da atmosfera, que foi então novamente absorvido pelas plantas via fotossíntese, consumido pelo animal, que eructou metano, que se transformou em CO2 de novo em 10 ou 12 anos. Retornou e fechou o ciclo do carbono sem nenhum adicional de emissões novas, nem de metano, nem de CO2 na atmosfera. Agora nós vamos chamar o quadro de leilões para conhecer as novas datas, a abertura da temporada de leilões nesse ano de 2022. A temporada de leilões 2022 se inicia com o leilão virtual Criadores do Vale do Guaporé, dia 15 de janeiro, no sábado, promovido pela Estância Bahia Leilões. Será um leilão virtual de gado de corte iniciado às 10 horas da manhã, com oferta de mais de 2.000 animais de corte, filmados em todo o Vale do Guaporé, em Mato Grosso. Dia 16 de janeiro, domingo, temos o leilão virtual promovido pela MB Leilões, também leilão de gado de corte, às 9 horas da manhã.
Também no dia 16 de janeiro, no domingo, leilão da Central de Negócios do Sul do Mato Grosso, promovido pela Estância Bahia Leilões, será um leilão virtual de gado de corte, iniciando-se às 2 horas da tarde, com mais de 2.000 animais de corte filmados em todo o sul do Mato Grosso. Temos o leilão virtual da Estância Bahia Corte. Também dia 16 de janeiro, no domingo, promovido pela Estância Bahia Leilões, será um leilão de gado de corte virtual, iniciando-se às 4 horas da tarde, com oferta de mais de 3.000 animais de corte, filmado em toda a Baixada Cuiabana. Pela Programa Leilões, temos o 57º Apoio Genética, leilão realizado no dia 22 de janeiro, no sábado, iniciando a 1 hora da tarde. Estamos de volta com o bate-papo aqui com o Sr. Arno Schneider, agrônomo e pecuarista. Sr. Arno, o senhor estava nos dizendo da neutralidade do metano, certo? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco das datas que o senhor tinha me passado. No meu entender, as emissões de metano pela bovinocultura já estão praticamente na neutralidade. Nós emitimos a mesma coisa que neutralizamos. Vamos, por exemplo, exemplificar. Todo o metano emitido em 2021 corresponde à quantidade de carbono que foi emitida em 2011, 10 anos antes, e que agora se neutralizou, agora passou a ser CO2. Perfeito. Né? Então, o metano emitido em 2021 apenas ocupou o espaço daquele metano que foi emitido em 2011 e que agora passou a ser CO2 e não mais metano. Então, o que tem que fazer? Tem que reduzir o potencial de 25 vezes, que o metano tem um potencial maior como gás de efeito estufa, né, que é o CO2, ele tem que ser reduzido novamente, não pode ser mantido num cumulativo. Perfeito. Então, essa duração do metano de 10 anos, onde ele é, sim, nesses 10 anos, 25 vezes mais poluente, acaba perdurando no cálculo como um todo e não ocorre essa redução. Nesse sentido, a pecuária estaria neutra. Na verdade, ela não é uma emissora, e sim uma fixadora. Ela pode se tornar uma fixadora na emissão de gases de efeito estufa, certo? E aí, algumas atitudes por parte dos pecuaristas podem aumentar essa fixação e tornar a pecuária um ativo, nesse caso. Quais os fatores que o pecuarista pode olhar para dentro da propriedade e tomar algumas atitudes para aumentar essa fixação de carbono? Isso já existe hoje, já é uma coisa que é feita por muitos pecuaristas. Por exemplo, reforma de pastagens, tornar as pastagens mais produtivas, adubação de pastagens, manejo mais bem feito. O que vai fazer? Vai fazer com que haja mais um acúmulo de metano nas raízes, nos colmos e nas folhas, e na própria matéria orgânica do solo, que é um cumulativo de carbono. Isso faz com que haja uma redução nas emissões. E também o uso de ionóferos. Hoje em dia, até já está muito comum o uso de ionóferos, que promove uma redução de 15% nas emissões pela modificação da flora ruminal. Tá? Isso já é bastante. Isso é utilizado em mistura de suplementos em sais minerais, em rações nos gados confinados, e essa energia, então, em vez de ser eructada, vai ser aproveitada pelos bovinos. Também é uma maneira de mitigar as emissões de metano. A genética bovina, que promove reduções na idade do abate, né, também acabam reduzindo isso. Né? E outras tecnologias simples que, no final, promovem uma redução na idade do abate e, indiretamente, promovem a redução das emissões de metano. No caso, os confinamentos, eles promovem uma redução dupla, tanto na idade do abate, como na redução da ruminação do animal, que esse alimento consumido por ele, que é a ração, já é um alimento mais elaborado que não necessita de ruminação. E o próprio alimento vem de uma plantação, vem da agricultura, certo? E isso também tem o seu potencial de o próprio alimento do capim, as forragens
dos confinamentos e o pasto que o gado come, todo esse carbono que tem dentro dele veio da absorção via fotossíntese desses vegetais, dessas gramíneas que são utilizadas nesse arraçoamento. Então, não houve uma emissão adicional de metano. E com essas técnicas nós vamos promover uma redução das emissões. Perfeito. Na questão do solo, senhor Arno, o senhor tem como nos falar sobre a fixação de carbono no solo? Eu gostaria que o senhor explanasse um pouco mais a parte técnica disso, por gentileza. Bom, a fixação de carbono no solo é pelo aumento do volume radical, né, das raízes, né, não radical, das raízes, né, e pelo aumento da matéria orgânica. Digamos se uma matéria orgânica no solo está em torno de 1%. Se você aumentar essa matéria orgânica para 2%, eu não fiz a conta, mas isso indica várias milhares de toneladas de carbono que vai ser armazenado no solo por esse aumento da matéria orgânica. Certo. Eu acho que tem uma outra coisa errada na métrica também. Eles consideram o armazenamento de CO2 no solo, só que a métrica pede para calcular apenas 30 centímetros. E a gente sabe que uma gramínea tem muito mais que 30 centímetros. No caso das braquiárias tem muito mais, né? Tem muito mais. Esse armazenamento é na forma de carbono, não de CO2. Né? Sim, perdão. Exatamente. A gente sabe também que a tecnologia é uma grande aliada do agronegócio e também pode ser uma grande aliada do clima. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente do Bovaer. Tá. O Bovaer é uma novidade muito grande que foi pesquisada e fabricada pela MSD. Perfeito. Ela promete uma coisa fantástica, ela promete 90% nas reduções das emissões de metano pelos ruminantes. Perfeito. Isso é uma coisa fantástica. Ela vai entrar em uso esse ano, após 10 anos de pesquisa em diversos países. Já foi comprovado que não houve nenhum prejuízo ao meio ambiente, nem aos animais. Esperamos e vamos torcer para que tudo dê certo, né? Se isso realmente ocorrer, os críticos da pecuária vão ter que achar um outro assunto para criticar a pecuária, porque isso vai ser a grande bomba do ano, dos próximos anos. E até se ele não conseguir atingir os 90%, qualquer coisa que for a mais de 15%, que é o que a gente já tem nos atuais, já é benéfico, né? E já mostra um caminho para a gente chegar a algum... Que a tecnologia um dia vai chegar, irremediavelmente vai acabar chegando lá. Então, a tecnologia vai ser a grande solução dos problemas climáticos que estão tanto falando hoje, que por enquanto é uma teoria, ainda não está totalmente resolvido cientificamente, né? Mas se houver realmente esse fato, a tecnologia vai acabar resolvendo esses nossos problemas com toda a certeza. Maravilha. Bom, nós vamos agora para o Giro de Notícias, certo? E já voltamos com o papo com o Sr. Arno Schneider. De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, o Brasil passará a importar carne bovina, lácteos e material genético para novos países. Cerca de 8 mercados foram abertos para produtos agrícolas brasileiros. A mais nova é a possibilidade de exportar fibroblasto para fins de clonagem do Brasil para a Argentina. No fim de dezembro, a Cuba liberou a entrada de embrião e sêmen bovino do Brasil. A Malásia permitiu a importação de carne bovina brasileira e miúdos de origem bovina. O Brasil também obteve o aval para exportar farinha de carne e ossos e sebo bovino para a Colômbia. O México também autorizou a entrada de produtos lácteos brasileiros no país e Uganda vai começar a importar material genético avícola do Brasil. O Embrapa realizou uma projeção para o ano de 2022 para o cenário da pecuária. As exportações de carne bovina devem crescer, com a Ásia continuando sendo o principal destino. Já para a carne suína, as exportações devem cair em muitos mercados asiáticos.
Isso por causa dos preços descendentes e também pelo alto custo com os insumos, o que desestimula a produção. Já os preços do bezerro devem continuar acima do valor médio nominal visto em 2020, o que levará à retenção de fêmeas. Em relação a custos, os especialistas acreditam na continuidade do aumento de preço dos insumos dos animais de reposição e de uma menor disponibilidade de animais. Voltamos então com o programa Porteira Aberta e eu quero continuar o nosso papo aqui, Sr. Arno, perguntando de novo sobre o cálculo. Esse equívoco do cálculo recomendado pelo painel do clima e adotado por entidades de pesquisa aqui, podem gerar algum aumento na emissão de carbono? Pode deixar o pecuarista um pouco mais preocupado com isso? Não é que elas promovem aumento, na conta é que acaba sendo muito valorizado esse dado, esse número. Né? Por exemplo, o metano é natural e é assim mesmo, está correto, ele é multiplicado por 25 para fazer a equivalência ao CO2. Certo. Só que esse metano, 10, 12 anos depois, se decompõe na atmosfera. E o painel do clima recomenda um cálculo onde ele é multiplicado por 25, mas depois ainda se mantém durante 100 anos na atmosfera, quer dizer, 10 vezes mais. Então, você multiplicou por 25 e depois manteve ele com a eficiência poluente de mais 10 anos, 25 vezes 10, no fim, promove um aumento absurdo de 250 vezes a mais. Coisa que não dá nem para acreditar. Eu caí do cavalo quando percebi e quando fiz essa continha. Né? Então, é um absurdo. Perfeito. Sr. Arno, o que o senhor sugeriria para... É óbvio que a gente precisa do movimento de todo o setor, mas como que a gente corrige isso? Qual que é a forma que o senhor vê de uma correção dessa metodologia? Bom, eu não vejo. Quem define isso é o painel do clima da ONU, onde tem 2.500 cientistas, entre aspas, deliberando sobre esses assuntos. E aí eu fico pensando, eu estou contrariando a grande ONU, mas os meus argumentos são corretos. Eu duvido que alguém possa contrariar esses argumentos simples, de química simples, de aritmética, nem matemática não é aritmética pura. Né? E, no entanto, eu considero corretas as minhas contas. Na verdade, nós estamos na neutralidade nas emissões de poluentes climáticos na bovinocultura e estamos já numa fase de mitigação dessas emissões. Maravilha. Bom, voltando dentro da fazenda, certo? Para o pecuarista, nós já falamos que não é interessante, o resultado metano não é interessante, porque ele significa um pouco da ineficiência de alguma parte do setor, certo? Como que a gente pode melhorar, no caso, se a gente melhorar a eficiência, diminuir a emissão de metano? Como a gente poderia explicar isso utilizando a ciência? Na verdade, esse conceito de que a pecuária é uma grande poluidora é um conceito arraigado já na maioria das pessoas. O painel do clima bate isso mensalmente, a mídia em geral fica batendo nesse mesmo assunto, e o conceito das pessoas em geral é de que realmente a bovinocultura é uma grande emissora de gás de efeito estufa. E, na verdade, como eu apresentei, como argumentei, duvido que alguém possa contestar esses dados. Não é bem assim, é diferente. Dentro da fazenda tem toda a questão de uma melhora de adubação, diminuir pastos degradados, fazer com que a planta seja mais saudável e com isso ela se torne melhor aproveitada pelo animal, certo? E uma planta ruim levaria mais tempo para ser degradada no organismo do animal, com isso demandaria mais tempo de ruminação e mais emissão de metano, certo? Um pasto degradado sempre é mais fibroso. Quanto mais fibroso, vai levar mais tempo para fermentar no rumen do animal. Então, o tempo de ruminação vai ser maior. Logo, a emissão de metano também vai ser maior. Pastagens reformadas, com bom índice de proteína,
normalmente alimentam melhor o gado, e como já é um alimento mais elaborado e não tão fibroso, ele já não necessita de tanta ruminação para ser assimilado pelos bovinos. Então, também, uma boa qualidade de pastagem reduz as emissões. E, da mesma forma, a ração. A ração já é um alimento mais elaborado, de modo que a ruminação também já é bem menos eficiente e nem tão necessária. Nesse caso, né? Tá certo. Bom, agora a gente vai acompanhar a reportagem feita pela nossa equipe durante o protesto dos pecuaristas em frente à agência bancária da instituição financeira em questão. Na manhã desta segunda-feira, entidades do agronegócio mato-grossense realizaram um churrasco em frente a uma instituição financeira na Avenida Barão de Melgaço, em forma de protesto contra a campanha internacional do Banco Segunda Sem Carne, que incentiva a redução do consumo de carne. O objetivo do movimento Segunda Sem Carne, que é praticado desde 2003 em diversos países do mundo, é diminuir o impacto ambientais e melhorar a qualidade de vida dos adeptos. A adesão do Banco Brasileiro à iniciativa, por meio de ação de influenciadores digitais, despertou o descontentamento dos produtores mato-grossenses, que provocaram a manifestação em resposta à campanha publicitária do banco. Vamos conversar com alguns representantes desse movimento. É um movimento que tem a finalidade precípua de esclarecer a população de que a produção, entendeu, de carne no Brasil, ela é bem sustentável. Nós cumprimos rigorosamente o Código Florestal, você entendeu? E usamos todas as técnicas disponíveis para minimizar os efeitos dela no meio ambiente. O que os pecuaristas estão fazendo para evitar ou para tentar retardar essas emissões para afetar o meio ambiente? São duas ações muito seguras. Uma é investir em genética, onde você consegue terminar esse animal mais cedo, com aproximadamente 2 anos, enquanto que os animais terminariam com 4 anos, e automaticamente, junto à genética, um manejo de pastagem mais adequado, com adubação de pastagem, recuperação do perfil do solo, que foi por anos degradado pelo próprio extrativismo da pecuária que era até anos atrás. Então isso daí são duas ações muito proativas que com certeza, em abatendo o animal mais cedo e tendo uma pastagem mais recuperada, você consegue resgatar muito mais. Então eu poderia dizer, a grosso modo, que a pecuária de corte do Mato Grosso e do Brasil como um todo, ela tem um ativo no segmento e não um passivo, como eles tentaram colocar. Agora falaremos com o vereador Dilemário sobre o que ele achou desse movimento. Importante o movimento, pelas entidades que representam, né, os empresários do ramo da agricultura aqui do nosso estado. Eu penso que foi um ato democrático e é importante pontuar, né? Ao invés de uma instituição financeira poderosa, tá certo? Vir contrapor a questão da carne em nosso país, eu acho que essa instituição tinha que sentar com essas instituições do agronegócio, da pecuária, enfim, para achar linhas de créditos para a gente buscar efetivamente dar condições ao pecuarista, né? Trabalhar ainda mais, a carne bovina baixar. Eu acho que essa que seria a tese de qualquer banco que quer ajudar o país. Então eu vim aqui apoiando essa luta desses empresários da agricultura, dos pecuaristas, porque eu acho importante. E foi um ato democrático e pode contar com o meu apoio. André Zambrin, diretor executivo da Nelore, deixou sua fala sobre o porquê desse movimento e o que ele achou dessa propaganda do banco. A intenção desse movimento é esclarecer a população o que está ocorrendo de fato, porque nós temos visto, aliás, nas grandes mídias, muita divulgação errônea sobre emissão de carbono por conta da pecuária, do agronegócio, e a gente já tem comprovadamente que isso é um erro. E o Bradesco entrou nessa onda também, por isso a gente que resolveu fazer esse protesto hoje na frente do Bradesco. A gente viu vinculado aí nos grupos de WhatsApp, Instagram, algumas promotoras sociais, falando erradamente e promovendo a segunda sem carne. Então, eu acho que esse fator de comer ou não comer carne é uma coisa individual. Não pode ser uma coisa jogada para a população. A população não pode ser igual boi, onde vai um, vai todos. Tem que ter esse esclarecimento. A carne do Brasil é a carne mais
mais natural produzida no mundo hoje. É a carne mais competitiva, é a carne que menos emite gases na atmosfera. Atualmente, nós estamos com vários trabalhos já fazendo essa mensuração. Temos a Embrapa, a UFMT e outras empresas fazendo essa pesquisa e comprovando que não há essa emissão. Pelo contrário, o capim, ele produz fotossíntese, então ele também sequestra carbono. E as fazendas em equilíbrio hoje, elas têm um saldo positivo de emissão de gases e não poluente, como é afirmado pela mídia. Bom, agora você vai acompanhar um quadro onde a gente mostra as feiras que estão em pauta aí essa semana no nosso país. Iniciando a temporada de feiras agropecuárias no Brasil 2022, temos a Dinetec, em Canarana, Mato Grosso, iniciando no dia 12 de janeiro até o dia 14 de janeiro, com mais de 80 expositores do agronegócio. Feira Super Agro, do dia 18 ao dia 21 de janeiro, realizada em Londrina, no Paraná. Feira Bela Safra 2022, realizada na cidade de Cambé, também no Paraná, do dia 25 ao dia 28 de janeiro. Bom, estamos de volta. Vamos encerrar o nosso papo com o Sr. Arno. Eu gostaria de agradecer a presença e o tempo disposto por vir aqui nos explicar. Acredito que foram informações muito relevantes. A gente precisa divulgar essas informações. Acho que o agronegócio, como setor, deve se juntar e explicar melhor à população. E, com certeza, os argumentos do senhor são bem contundentes. Queria agradecer e pedir as considerações finais do senhor. Bom, obrigado pelo convite. A gente espera que esses argumentos tenham convencido muitas pessoas de que realmente nós não somos os vilões nas emissões de carbono e de metano. E a gente fica à disposição para qualquer outra entrevista nesse sentido ou em qualquer outra área relacionada com ambientalismo. Com certeza. Eu acho que esse assunto ainda será muito discutido e a gente conta com a presença do senhor para esclarecer mais algumas informações para a gente. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado a vocês. O programa Porteira Aberta vai ficando por aqui. Eu espero você na semana que vem. Até lá.